Bem, olá, estaremos aprendendo sempre um pouquinho mais, né? Sempre ligadinho aí, você que tem vontade, tem aprendido bastante, tem as suas dúvidas, suas perguntas, pode fazer, elogio tem bastante, mas eu prefiro pergunta, é melhor. E a gente responde nos próximos vídeos, você vai encontrando nos vídeos aí perguntas, porque a pergunta sempre ajuda para outros, né? Sempre a dúvida esclarece para a vida de outros. E eu, para poder esclarecer algumas coisas, eu vou voltar um pouco às sete cartas, eu vou voltar a dar o resumo sobre as sete cartas, porque vai mostrar bem o conteúdo histórico que a igreja está vivendo. Sempre que eu for ler, sempre que eu for ler, eu vou ler sobre as cartas, eu vou estar falando nesse panorama aqui. Esse é o panorama de toda a história bíblica. Então você vai ver que eu vou ler aqui da cruz, após a morte de Jesus. Então, após a morte de Jesus, ele não está de corpo presente, ele não está vivo, ele está dando as sete cartas aos apóstolos. Quem estava vivo nesta época das sete cartas era João, no ano 70, na ilha de Patmos. Então, quando ele dá esse juízo sobre as igrejas, ele dá um conteúdo histórico, em que elas foram criadas, e no conteúdo profético, o que iria acontecer futuramente com as igrejas. E o que está acontecendo com as igrejas nos dias de hoje está tudo escrito, tudo narrado por Jesus Cristo. Eu tenho visto aí que as pessoas estão falando que Jesus, eu vou falar mais lá na frente, mas que Jesus que está, foi ele que inventou a profecia. Ai, 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 ai. Bom, então vamos lá. A primeira carta, Jesus, é a carta aos Efésios. Ela vai do ano 30 ao ano 100. Ela diz que Jesus está no meio da igreja, ou seja, entre os anjos e a igreja, ele está no meio, ele pertence à igreja. A igreja primitiva no século. Mas no conteúdo profético, ele diz que ele ama essa igreja porque ela pôs à prova os que se dizem apóstolos e não são. Por que isso? Porque no período, lá no comecinho da igreja, muitas pessoas queriam ser igual aos apóstolos. Queriam ser mais do que os apóstolos. Os fariseus, os saduceus, os religiosos, os judeus, os ortodoxos, sempre quiseram ser mais do que os apóstolos. Mas essa igreja pôs à prova quem era e quem não era. Haja vista que se hoje se pôr à prova os apóstolos, nenhum é aprovado. Porque eles passaram fome, nudez, apanharam, foram picados por cobra. Pega uma cobra e dá na mão de um apóstolo desses daí que você conhece. Esses que estão na internet aí. Põe uma cobrinha na mão dele e fala, segura a cobra. Pode ser até cobra sem veneno, viu? Que eles vão pular fora, vão sair gritando. Mas ele disse que se forem picados por veneno nenhum faria mal, o escorpião não ia fazer mal. E o que aconteceu com Paulo? Foi picado por uma víbora, não aconteceu nada. Todo mundo achou que ele ia morrer, não morreu. Os de hoje morreriam, com certeza. Só que faltou uma coisa nessa igreja, que falta até os dias de hoje. Lá puseram à prova os apóstolos, mas faltou o primeiro amor. A igreja, até os dias de hoje, falta o primeiro amor. O que é o primeiro amor? Pregar morte e salvação, morte e ressurreição. Haja vista que hoje tem gente que frequenta a igreja, dá dízimo, dá dinheiro, vai na igreja, faz reza, faz campanha, faz tudo. Vai na igreja, benze, anda atrás do santo. Aliás, vai atrás de um santo que não sei quem foi que te deu esse santo para você correr atrás dele, andar atrás dele, mas vai atrás do santo, faz tudo isso e não sabe que Jesus morreu e ressuscitou. Nem para que ele fez isso. As pessoas têm dó de Jesus. Ai, coitadinho de Jesus, ele morreu e ressuscitou. É para ter dó de Jesus ou é para louvar ele e ser feliz por ele ter feito isso? Bom, a igreja não conhece primeiro amor é morte e ressurreição. Segunda igreja, Esmirna, vai do ano 100 ao ano 300. Ele se apresenta a essa igreja,
que ele foi morto e reviveu. Foi morto e reviveu. Ele se apresenta a essa igreja. Agora, olha que interessante. Ele diz que essa igreja é a sinagoga de Satanás. Sinagoga é lugar de judeu. Então, ele está dizendo que os judeus, a obra judaica, a obra dos judeus, é como a obra de Satanás. É opositora à obra de Deus, à obra de Jesus. Satanás é opositor à obra de Deus. Não é opositor a você, não está contra você, não quer pegar você, não quer te possuir, não quer acabar com a tua vida, não. Satanás quer acabar com a obra de Deus. Então, aqui, os se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás, porque não temem o princípio da criação, não temem, o judeu teme o princípio da criação, teme a Deus, Jeová. Aqui, eles querem se opor à obra de Deus, se opor ser contrário a tudo. São da sinagoga de Satanás. São da sinagoga. Mas ele se apresenta como aquele que foi morto e reviveu. Só um adentro. Eu falei sobre ceia. Você já imaginou que você toma ceia uma vez por mês, sempre no final do mês ou no dia 10, que é quando as pessoas recebem? Então você vai lá para a igreja, porque a ceia você tem que participar, você tem que tomar a ceia, a Santa Ceia, que não é santa coisa nenhuma, a única coisa santa é a palavra de Deus, mas você tem que ir lá na ceia, tomar a ceia. Então você vai tomar a ceia para quem? Para quem está morto? Se alguém está morto, sim, você faz isso em memória da morte de Cristo, porque ele tomou o cálice na noite que foi traído, que ele morreu, ele deu o cálice aos discípulos, falando, fazer isso em memória de mim, em memória quando ele morreu. Quando ele morreu, depois ele ressuscitou, acabou. Ressuscitou, eu não vi os apóstolos fazendo mais ceia. Na 1 Coríntios 11 é uma narrativa. Você já veja quanta confusão. E é só o princípio da igreja. A igreja de Pérgamo, eu falo curto para poder caber os vídeos, né? A igreja de Pérgamo, do ano 300 ao ano 600, ele tem a espada afiada de 2 gumes. Ele tem espada afiada de 2 gumes, ou seja, a palavra dele é como uma espada que corta de 2 gumes. Tem o corte de um lado e o corte do outro. Corta quando vai, corta quando volta. Quando a palavra de Deus vai, não volta para ele vazia. Ela vem cortando de novo. Ela vem mudando as histórias. Ela vem mudando. Mas por que a palavra não é pregada? Por que a palavra não é ensinada? Porque essa igreja do ano 30, do ano 300 ao ano 600, ele diz que eu conheço as suas obras, eu sei o que vocês estão fazendo e sei também onde você habita. Sabe onde essa igreja habitava? Habita até os dias de hoje, onde está o trono de Satanás. Sabe o que é trono? Trono é de onde vem todo o comando. Todo o comando vem do trono de Satanás para as igrejas do dia de hoje. Como é que você quer conviver com uma igreja onde o trono de Satanás é que comanda a igreja? É a igreja de Pérgamo. Tiatira. Ele diz para a igreja de Tiatira que é do ano 600 até os dias de hoje. Vai do ano 600 em diante. Ela tem os olhos como chama de fogo e pés como latão reluzente. Ou seja, os olhos como chama de fogo é quando vai ser fulminada muita gente. Muita gente se perdeu nesse período. No ano 600, a igreja de Tiatira. Muito se perdeu e muito vai ser pisada. Ou seja, no período que aconteceu e também no conteúdo profético. Por que no conteúdo profético? Porque ele diz que essa igreja ela aceita a profetisa, aceita lá
uma profetisa ensinando a igreja a profetizar. Quem foi que te falou que a igreja é movida de adivinho? Não tem adivinho nenhum. Não tem nada a ser acrescentado nessa igreja. Nessa igreja de Cristo não tem nada a ser acrescentado. Tudo que está escrito é para a igreja. É para a igreja compreender. Opa, peraí, de Romanos a Judas. Jesus, de corpo presente, ele não falou à igreja, ele falou aos discípulos. Os discípulos estavam lutando para que a igreja judaica aprendesse a palavra, fosse para Samaria e os confins da terra. Por isso que acontece com a igreja dos dias de hoje muita confusão, quando os apóstolos estavam tentando tirar a igreja dos costumes judaicos, tirar os costumes judaicos da igreja, para que a igreja fosse pura, santa e sem mácula, ou seja, sem costume e sem tradição, onde os olhos de Jesus é que comandam a igreja. Eu, na época do meu pai, se meu pai olhasse meio de lado para mim, eu já assustava. Sabia do comando dele, sabia da direção dele, por causa dos olhos. Os pés como latão reluzante, latão é juízo, vai pisar o joio e o trigo, vai ser esmagado, vai ser tirado da igreja. A gente vê a igreja hoje vivendo de profecia, de revelação. Tem uma molecada hoje, molecada eu estou dizendo no bom sentido, mas crianças se dizendo profeta, falando, eu sou profeta. Aí, Jesus foi profeta. Jesus não foi profeta, mas profetizou o início, o princípio e o meio do mundo, do sistema que nós vivemos. Os apóstolos, ninguém profetizou nada. Todos trouxeram as revelações vindas do próprio Deus. As revelações vieram todas de Jesus. E Jesus não está aqui para revelar nada da vida de ninguém. Hoje a gente vê o conteúdo profético das igrejas. É um cara falando, eu estou te falando que você ia morrer e Deus, o diabo não te matou, porque Deus não deixou. A gente vê cada absurdo. Você acha que isso é igreja? A igreja de Tiatira começa no ano 600 e vem até os dias de hoje. As pessoas estão aprendendo a profetizar, aprendendo a mentir a palavra de Deus. Esse é o aprendizado da igreja dos dias de hoje. A multidão hoje vai para ter revelação. Se vai ter dinheiro, se não vai ter, se vai melhorar, se não vai. Tanta vez que a gente só vê que a coisa só piora e os profetas dizem que só melhora. Vai melhorar, e só piora. Meu Deus, o que é isso? Bom, depois da igreja de Tiatira, vem uma igreja que é a igreja de Tiatira, Sardes. Essa igreja, ela começa no ano 1500 e ela tem ali algumas mudanças. Ela começa ali algumas mudanças, 1520, ela vem até os dias de hoje. Se você não sabe, a parte em que Lutero apareceu. Era uma igreja, deixa eu ver o que ela pregava, o que ela gostava de pregar, vamos ver, Sardes. Ao anjo da igreja está em Sardes, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que diz que és vivo, mas é morto. Essa igreja está até os dias de hoje. Eu não sei se você já reparou, mas você sabe como essa igreja traz membros para a igreja? Vem aqui, o Espírito de Deus está aqui, olha a unção, olha o poder, aquela gritaria, aquele pula-pula, aquele rola-rola, aqueles cai-cai, aqueles pula-pula. Eu já vi tudo isso, já fiz isso tudo. É um verdadeiro horror.
tem uma igreja que tem um nome de que está viva, mas está morta. Quem foi que inventou que a igreja precisa de um louvor barulhento desse? Aliás, eu não sei quem inventou que precisa de louvor, porque os apóstolos não tinham ninguém, não tinha grupo musical. Jesus também não tinha. Eu não sei porque Jesus é dono da igreja, se o endemoniado gadareno ele não mandou para a igreja. A mulher adúltera ele não mandou para a igreja. Zaqueu ele não mandou para a igreja. Todo mundo que ele converteu, ele não mandou para a igreja, ele é o dono da igreja, não mandou ninguém para lá. Que negócio é esse? Que igreja que nós estamos vivendo? Uma igreja que você precisa vir porque você vai ser abençoado. E aquele louvor de uma nota só, nhó, 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 e pula, pula, saracoteia. Grupo de balé dentro da igreja. Eu fiz balé, eu tinha balé na igreja. Vai ouvir o coral, agora vai cantar o coral, depois do coral canta o balé, dança o balé, depois canta o grupo de louvor. E palavra, ensino, nada. Nada, nada, nada. E você pertence a isso? É essa a tua igreja? Está na hora de você se converter. Você já entendeu que isso não pode ser igreja. Teatro. Hoje eu estou vendo memória artificial dentro da igreja. Filmes com artistas não, filmes antigos, épicos, colocando palavra, o cara pregando. Cultura é memória artificial dentro da igreja? Como é que Paulo se sentiria numa igreja como essa? Como é que ele se sentiria? Paulo vai pregar hoje na nossa igreja. Aí vai balé, primeiro balé, corpo de balé, dança, grupo de louvor, aí canta o coral, aí a irmãzinha dá testemunho. Testemunho. Aonde você viu que o testemunho é da irmãzinha, ou é do irmãozão, ou é daquele que era pobre e ficou rico? Eu tenho certeza que Jesus mandou dar o testemunho da morte e ressurreição. Ele disse aos discípulos e disse a nós: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Que igreja você está vivendo, meu irmão? Que igreja que é a sua? Que igreja que você vive? Vou parar por aqui, depois eu continuo com as outras igrejas. Eu sempre dou uma paradinha e continuo, continuo, e continuo, e continuo. Vamos ver se a gente chega no final. Deus guarde a tua vida.